Graça e paz para você que está chegando aqui no canal Graça e Paz. Mais um vídeo no canal para honra e glória de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão e irmã, aqui eu venho trazer uma pergunta que foi feita num grupo de Facebook. A pergunta que colocaram lá, eu baixei aqui no meu celular, dei um print, né? E baixei aqui. E a pergunta é a seguinte, é como a pessoa estivesse pedindo uma ajuda mesmo, né? Falando assim, ó: pessoal, tem uma confusão, me ajudem. O homem em si carrega a alma, o espírito, o corpo, ou é só a alma e o corpo? Me ajudem, por favor. Né? Então, a pergunta que a pessoa colocou lá foi de uma certa dúvida que apareceu nele, né? Que surgiu nele, talvez por causa de um ensino ou de algo que ele ouviu, né? Foi um homem, né? E essa foi a dúvida dele: se o homem em si possui alma, espírito e corpo, ou se é só alma e corpo, certo? E nós vamos ver isso agora pelas Escrituras, mas antes de nós vermos isso, eu preciso trazer alguns textos para, no mínimo, alertar você que está me ouvindo. Porque se eu não fizer isso, eu estarei cometendo um desserviço a você, certo? Então olha só o que está escrito na palavra sobre o que eu quero transmitir, na verdade. Mas antes de entrarmos na mensagem, vamos fazer uma oração? Santo Deus, eterno Pai que habita nas alturas, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos mais de Ti, para recebermos de Ti, Senhor, sabedoria celestial com entendimento espiritual. Pai, venha nos perdoar, Senhor, porque não andamos o tempo todo por fé na Tua palavra, mas nos achegamos diante do Teu trono da graça confiantemente, Senhor, para sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, que é o nosso advogado fiel diante do Senhor. Venhamos estar aqui, ó Pai, sempre buscando entender e compreender qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade, para satisfazermos, Senhor, a Tua vontade, vivendo aqui como filhos da luz, produzindo frutos da videira, Senhor, Te glorificando aqui na terra como igreja. Que venhamos estar aqui, ó Pai, sempre nos rendendo à Tua palavra, sempre dando ouvidos à Tua palavra e ao que o Senhor tem a nos ensinar. E não somente ouvir, Senhor, mas pôr em prática também, para que possamos ser operosos praticantes, Senhor, e não ouvintes negligentes. Então que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações e que se torne combustível para que venhamos praticar, Senhor, tudo que o Senhor nos ensinar, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Agora sim, vamos ao vídeo. Então, ó, o que eu quero colocar aqui antes de trazer a resposta, ó, a Bíblia aqui, ó, para a gente poder estar lendo junto. Essa versão é a Revista e Atualizada, que eu uso aqui no celular. A mesma versão que eu uso na Bíblia física, na Bíblia de papel. É a mesma Bíblia que eu uso, é a mesma versão que eu uso aqui, certo? E está escrito assim, ó, em João capítulo 3, versículo 34, diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. João aqui está se referindo a todo o que foi enviado por Deus, ele e o Senhor Jesus, né? Como lá em Malaquias fala que Deus enviou um mensageiro antes do Senhor, né? Para preparar o caminho, e logo após enviou o anjo da aliança, que é Jesus Cristo, certo? E aqui João está falando que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Ou seja, tanto ele falou sobre Cristo enviado por Deus, quanto o próprio Cristo falou a palavra que Deus deu para ele falar.
Certo? Até aqui tudo bem? Então olha só, isso daqui, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, também é transmitido a todo aquele e toda aquela que crê em Cristo Jesus, certo? Mas antes de receber essa autoridade para servir, né, de ser enviada por Deus para falar as palavras dele, acontece uma coisa. Quer ver só? Ainda em João, mas no capítulo 8, versículo 47, diz assim, é o próprio Jesus falando, ó, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, olha só, antes de alguém ser enviado por Deus, primeiro precisa ouvir a palavra dele. E se crer, receber, der ouvidos a esta palavra, verdadeiramente tal pessoa é de Deus, certo? Agora, se a pessoa não ouve as palavras de Deus, ditas pelo enviado por Deus, essa pessoa não é de Deus. Simples assim. Como o próprio Jesus fala, pelos frutos se conhecem as árvores. Ou seja, todo aquele que dá fruto da videira verdadeira, esse está confessando Cristo como Senhor e Salvador, certo? Está servindo a Deus, está produzindo frutos dignos de arrependimento, está praticando obras de fé e praticando boas obras, o que são uma coisa só, ou seja, obediência à palavra. E a pessoa que não faz assim, que não segue a vida, não vive a vida segundo a palavra de Deus, tal pessoa não é de Deus, né? Só vive de aparência. Isso segundo as Escrituras. Não é que eu esteja julgando alguém, e sim comparando com as Escrituras, certo? É só um modo da gente poder discernir e ficar atento às coisas que nós ouvimos de todos. Inclusive aqui, você me ouvindo, você precisa estar aí com a sua Bíblia comparando o que eu estou dizendo, certo? Agora olha só mais uma coisa que o Senhor Jesus falou acerca do enviado de Deus. Aqui em Mateus capítulo 10, primeiro a gente vai ler o versículo 14 e depois o versículo 40, tá? Na Bíblia. Jesus falando assim, Jesus envia os discípulos para falarem a palavra sobre o reino de Deus e diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Né? Então, se alguém não recebe a palavra, né, de quem foi enviado por Deus para falar a palavra, essa pessoa deve fazer um ato que vai demonstrar juízo para quem não recebeu. Agora, por quê? Né? Esse sacudir o pó dos pés é realmente um sinal é um sinal de juízo para aquela pessoa. Vai estar aparecendo um versículo aí na tela que menciona isso, certo? Em sinal de juízo contra ela, contra aquela cidade ou aquela casa, né? Aí, o que acontece no versículo 40? Ó? Olha só. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Então, se uma pessoa ouve a palavra de Deus, falada por um enviado ou por uma enviada por Deus, tal pessoa está recebendo o próprio Cristo. Não a pessoa que está falando, está recebendo o próprio Cristo. De que maneira? Através da palavra de Deus que está sendo falada, certo? E, consequentemente, quem recebe o Cristo, recebe a Deus. Como a própria palavra fala, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem rejeita o Filho também rejeita o Pai, certo? Então, só para que você, meu irmão, minha irmã, se ponha com o coração um pouco mais receptivo ao que eu vou ler. Não vai ser minha opinião que eu vou dar aqui acerca desse assunto sobre alma, espírito e corpo. Eu apenas vou ler juntamente com você
os versículos acerca desse assunto, certo? Embora o primeiro versículo que eu vou ler aqui já mata toda essa charada, já responde essa pergunta com muita satisfação, pelo menos eu vejo assim, certo? Mas a gente vai ler mais versículos para caso a pessoa ainda não se convenceu, né? Não é que eu vou convencer, certo? Ela vai ver vai ser visto pela palavra. Não sou eu que convenço ninguém. Nós sabemos que é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas através da pregação da palavra que vai acontecer tal convencimento. Então, é necessário ouvir, correto? Então, sobre alma, espírito e corpo, assim está escrito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vamos ler a seguinte frase, o seguinte acontecimento. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no que está escrito. É importante nós darmos atenção ao que está escrito, e o Espírito Santo de Deus irá nos guiar em toda a verdade, certo? Então olha só, a dúvida do rapaz lá no grupo era saber se o homem carregava em si o espírito, a alma e o corpo, ou se somente a alma e o corpo, certo? E a palavra do Senhor está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, daí surgiu o corpo. Então não há dúvidas de que o homem tem corpo. Claro que você tem um braço, você tem uma perna, tem cabeça, tem olhos, tem corpo, certo? Até o próprio Deus tem corpo, certo? Os anjos têm corpos. Só que o corpo do Senhor Jesus, o corpo dos anjos, os corpos dos anjos e o corpo de Deus são totalmente diferentes do nosso. De que maneira? Neles não existe trevas. Em nós ainda existe, por causa da nossa natureza carnal e pecaminosa, certo? Porém, quem creu em Cristo Jesus está se limpando, né? Para que diminua essas trevas em si e haja cada vez mais luz, até alcançar a plenitude do corpo de Cristo. Correto? Então, olha só. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Sabe o que aconteceu quando o Senhor Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem? Zacarias capítulo 12, versículo 1, vai dizer o que acontece, né? O que mostra é o final do versículo, né? Mas vamos ler todo o versículo para não ter nada desfalcado aqui. Que diz assim, ó: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Quando fala dentro dele, é referente ao homem, porque se fosse referente a Deus, estaria dizendo dentro de si, né? Dentro de si, ou de si mesmo, né? Mas aqui não. Fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Certo? Então, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, Deus formou o espírito do homem dentro do homem. E o que aconteceu quando Deus fez isso? E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Muitas pessoas ainda pensam, né, como eu já pensei também, mas a palavra me iluminou quanto a isso, que a alma é uma central dos sentimentos.
né, onde são produzidos os nossos sentimentos. Sim e não, né? Por quê? Porque se fosse isso, Deus teria inspirado Moisés a escrever que o homem passou a ter alma vivente. Mas não é o caso. Passou a ser alma vivente, certo? Então, houve uma junção de espírito e corpo para se formar a alma, correto? O homem passou a ser alma vivente, ele não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser uma. O próprio Deus tem alma, né? Porque ele tem o espírito dele, que é santo, tem o corpo dele, que é cheio de luz, não há trevas, e, portanto, ele tem alma, certo? É um ser vivente dotado de consciência, de espírito, com um corpo, correto? Certo? E realmente, quando o espírito sai do corpo, o corpo morre, né? Como o próprio Tiago escreve lá acerca da fé sem obras, ou melhor, lá em Tiago 2,26, né? Está escrito, ó, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se o corpo perde o seu espírito, ele morre, certo? O corpo morre sem o espírito. O corpo não se movimenta, não tem pensamentos, não tem sentimento, não tem mais nada. Morreu, certo? Só aguarda o juízo. Ah, e uma coisa interessante. Responderam lá na pergunta do rapaz que a alma, né? A alma, ela quando a pessoa morre, a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno na eternidade, correto? Mas uma coisa interessante que a palavra nos mostra em João, aqui em João capítulo 3, né? João escreveu acerca de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? E aqui, ó, no versículo 13, parece que é o Senhor Jesus falando. Mas se a gente atentar aos acontecimentos e tudo que está escrito no contexto, a gente pode entender, né, o próprio Espírito nos faz entender que quem está falando aqui no versículo 13 é o próprio João, né? Quando fala, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui João está escrevendo e relatando que ninguém subiu ao céu, a não ser o próprio Cristo que desceu de lá, que está lá no céu, certo? Então, não existe ninguém no céu depois que morreu, certo? Quanto ao inferno eu não posso falar no momento porque é um ensino bem mais profundo e eu não posso estar trazendo aqui agora porque faz parte de uma doutrina dentro do corpo, né? E se eu estiver fazendo isso agora, eu vou estar me fazendo de mestre, fazendo com que você se engasgue e veja motivo de tropeço em Cristo. Então, quanto a isso eu não vou falar, certo? Mas quanto ao que está no céu, ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí vem a pergunta, né? Mas e quanto a Enoque e Elias? Bom, não sei onde Enoque e Elias estão, mas, segundo a palavra de Deus, eles não estão nos céus. Estão em algum outro lugar, quem sabe no seio de Abraão, não sei, não posso dizer com certeza, certo? Mas voltando ao assunto sobre alma, certo? A gente já sabe que o homem tem um corpo e que foi formado dentro desse corpo o espírito do homem, para que ele seja alma vivente. Então, quando a Bíblia se refere à alma, ela está se referindo ao ser da pessoa em si. O ser total, corpo, alma, corpo, espírito, né, sentimentos,
É porque os sentimentos nós temos, certo? Mas não é que são transmitidos numa central chamada alma. Não. Chamada alma, né? Não. A alma em si é o ser em si, com corpo e espírito. Isso forma uma alma, certo? Um outro versículo aqui que também mostra que a alma não é uma central de sentimentos está em Deuteronômio capítulo 10, 2, que dizem assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, no versículo 22 fala que com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Se fosse central de sentimentos, como que seria isso? Descer com 70 produtoras de sentimentos, e o Senhor faz uma multidão com isso. Fica estranho, certo? Agora, se a gente vê realmente alma como a pessoa viva, fica mais claro, se lermos dessa forma: com 70 pessoas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Multidão é formado por quê? Por pessoas. Por muitas pessoas formam uma multidão, certo? Vamos ver mais versículos. Olha aqui um versículo que mostra que Deus possui alma. Salmos 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Tá vendo só? Deus põe à prova tanto o justo quanto o ímpio, Mas ao que ama a violência, a sua alma abomina, Isso aqui faz parte também de um entendimento sobre o que dizem de Deus amar o pecador e abominar o pecado. Deus aqui está falando que Deus abomina ao que ama a violência. Quem é esse que ama a violência? Tire suas próprias conclusões, tá bem? Vamos ver mais versículos sobre isso. Um outro versículo aqui em Salmos 34, versículo 22, diz assim, O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Isso aqui me faz lembrar muito de um versículo que o Senhor Jesus falou, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Porém, aquele que odiar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em outros versículos está escrito preservá-la-á para a vida eterna, entre essas coisas. Então, olha só. Se a alma fosse uma central de sentimentos, por que ele resgataria somente isso do homem? Ainda mais o homem que o serve e que confia nele. Por que seria assim? Deus não veio resgatar vidas? É lógico que tudo isso aqui que eu estou falando é concernente ao que está escrito, O Senhor salva a vida do pecador por enviar Jesus ao mundo e o oferecer como preço de expiação dos pecados, E o pecador que crê no enviado de Deus torna-se justificado com Deus, Não vivendo mais como pecador, certo? E os pecados cometidos, claro, são deslizes, são tropeços que, se não forem para a morte, pecados para a morte, a pessoa pode se converter a Deus, Basta ela perseverar na palavra.
né, se arrepender dos seus pecados, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, do advogado fiel, né, se achegando confiadamente ao trono da graça, trono de graça, e receber essa limpeza que Deus dá, através da palavra, certo? Mas vamos ver mais alguns versículos que falam acerca da alma sendo pessoas, né? Encontrei um versículo aqui que é muito claro, em Êxodo capítulo 12, vou ler o versículo 4, aqui fala acerca da Páscoa que Deus instituiu no povo de Israel, lá na época que eles estavam no Egito, né? Sobre matar o cordeiro, certo? Passar o sangue dele nas vegas das portas, mas aqui no versículo 4, diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então aqui está falando claramente de pessoas, almas como pessoas, certo? Eu mudei porque começou a chover e tive que sair da chuva para não molhar o meu celular com o qual estou gravando, né? Mas aqui nesse versículo 4 está dizendo muito claro, né? Questão de alma como pessoas, como a pessoa em si, correto? Existem muitos e outros versículos que mostram almas como pessoas. Existem outros versículos também que falam que a alma de fulano de tal estremeceu dentro dele, né? Com certeza é a mesma coisa que tipo um grande susto, né? Como Jacó teve um grande susto quando descobriu que ele havia abençoado Jacó ao invés de Esaú, né? E o vídeo acerca desse assunto está aparecendo aqui no card e vai estar na descrição também, porque muitos têm ouvido e falado essa história de modo errado, né? E segundo as escrituras, não é nada daquilo do que estão falando, né? Mas não faz parte desse vídeo aqui, então não vou comentar muito sobre isso. Mas assim, né, a alma estremecer dentro de si é um susto, uma surpresa, uma pessoa quando quando você percebe que você aprendeu algo das escrituras de modo errado, e quando você leu e compreendeu o que você leu, porque o Espírito Santo te revelou aquilo, né, você toma aquele baque, aquele susto, você se estremece por dentro, né? Poxa, não é daquela forma como eu aprendi, né? Geralmente acontece assim, comigo acontece muito assim. Então, né, porque o Senhor, Ele tem misericórdia de todos aqueles que verdadeiramente querem o buscar, né? Que verdadeiramente querem o conhecer, certo? Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ficar por aqui. Esse vídeo já está bem extenso, né? Tem muita informação aí mostrando realmente o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, certo? Embora sobre corpo e espírito tenhamos visto poucos versículos, né? O intuito maior de a gente olhar para esse assunto é a confusão maior sobre a alma, né? Porque é o assunto, digamos assim, o tópico que mais causa confusão, né? Porque as pessoas aprenderam de modo errado, entenderam de modo errado, ou ainda não olharam para as escrituras, né, para saber de fato o que a alma é, certo? E na prática da palavra, irmão e irmã, Deus purifica o espírito, a alma e o corpo, ou seja, Ele purifica toda a pessoa, certo? A gente começa a ter o espírito purificado e continua sendo purificado no decorrer da caminhada, mas ele começa a ser purificado quando a pessoa ouve a pregação do Evangelho, né, que é o testemunho do Filho de Deus, e crê. Isso é crer em Cristo Jesus em nome dele.
Que nome é esse? A palavra, né? Ele não é chamado de o verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus. Então, para a pessoa que está em nome de Jesus, é uma pessoa que vive pela palavra, certo? E existem muitos outros textos que mostram com muita clareza sobre esses assuntos, né? Embora eu tenha usado muito do Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem, né? Eu vou até procurar logo aqui para não ficar dúvida, certo? Aqui em Atos capítulo 2, a partir do 41, diz assim, ó: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, né? Há em outras versões, né, que teve um acréscimo de quase 3.000 almas, né, das pessoas que creram na palavra que de quase 3.000 almas, né, das pessoas que creram na pregação de Pedro, quando ele falou sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus, depois que eles receberam lá o batismo com o Espírito Santo, né? E aqui também está falando de quase 3.000 pessoas, né? E em cada alma havia temor, né? Em cada pessoa havia o temor, ou seja, cada pessoa ali estava temendo a Deus como Cristo temeu, né? Em obediência a Deus, né? Levando à prática todo o ensino da palavra, certo? Só mais um versículo aqui. Aqui, ó, em 1 de Pedro, capítulo 1, do 22 ao 25, né? Diz assim, ó: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Deus, ele não purifica só a central dos nossos sentimentos. Ele purifica a nossa vida, né? Nossa vida diante do altar de Deus é a mesma coisa que a nossa alma, ou seja, nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nossas atitudes, porque o arrependimento em si não é só mudança de mente, é mudança de comportamento também, certo? Então, pela prática da palavra, né, como está aqui, ó, pela vossa obediência à verdade, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus, como está em João 17:17, certo? Então, Deus, ele santifica toda a nossa vida, correto? Nosso espírito, alma e corpo, todo o nosso ser, né? A gente tem uma purificação gradativa até o dia que o Senhor Jesus vier buscar e resgatar a sua igreja. Amém? Então, se tiver ficado alguma dúvida, se não tiver ficado claro, certo? Coloque aí nos comentários, né? Deixe seu like se gostou, compartilhe, vamos espalhar a palavra de Deus, né? E a gente criou esse quadro justamente para isso, né? Não só esse quadro, como todos os quadros aqui do canal Graça e Paz são para vermos a palavra como ela está escrita e como Deus a revela, né? Muitas das vezes apenas é necessário uma leitura com mais atenção, né? Então,
vamos ter bastante atenção na palavra de Deus e buscar entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, certo? Então, medita aí em todas as coisas que foram ditas, né? Compare com as Escrituras e qualquer coisa é só nos procurar, né? Amém? Fica na paz do Senhor. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo e deu a seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.